tema da mensagem de hoje é a graça misturada com a lei. Gálatas capítulo 3, versículo 1, acompanhe no quadro que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio ou pela justiça própria? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na qual receberam a palavra? Amém? O estudo dessa epístola, que fala dos Gálatas, amada, é muito importante para a vida da igreja. O que você leu hoje, o que você vai ver nesses 2 dias, é tão importante que é a revelação daquilo talvez que você não foi revelado ainda. Nós vivemos em um tempo em que os crentes se relacionam com Deus de uma forma até esquizofrênica, sabe? No momento para eles, o momento, Deus está zangado com ele. Então, se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, ele ficou zangado com você, sabe? E você então não conseguiu cumprir um determinado mandamento. Em outro momento, Deus está contente com você, porque você fez algo que ele achou legal, como boas obras. Tem pessoas que estão sempre, todos os dias, lutando para ser aceito. É como um filho que é filho original, que fica brigando com ele mesmo, querendo ser aceito pelos pais. Achando que o pai não te ama, achando que o pai ama qualquer um, menos você. Primeiro que você é filho único. Você é o primogênito da família. Você é o herdeiro de todas as coisas. Aí você fala: então esse é o problema, pastor. Eu sou de uma igreja que tem muitas pessoas, então eu não sou filho único. Para Deus você é único, não existe outro igual a você. Eu creio que a origem dessa dupla relação com Deus é fruto da doença dos Gálatas que nós lemos. Por quê? Porque a doença dos Gálatas, amado, é que eles misturavam as duas alianças. Ou seja, eles tentaram criar um tipo de doutrina que combinava um pouco da graça e um pouco da lei do Velho Testamento, sabe? E eles observavam a forma que os rabinos falavam e o que Paulo pregava. E a gente observando a forma severa como Paulo tratou esse problema, nós podemos concluir que se trata de algo muito perigoso para a igreja do Senhor. É interessante ver que a igreja de Corintos, nós vamos falar de 2 igrejas hoje, Gálatas e Corintos. A igreja de Corintos era uma igreja carnal. No entanto, Paulo nunca chama eles de tolos. Era uma igreja que trazia muito problema. E Paulo não chama eles de tolos. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente que a igreja de Corinto era sim uma grande bagunça. Os irmãos eram divididos, uns até diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e outros mais espirituais ainda diziam: não, nós fazemos parte do grupo que nós somos de Jesus Cristo. Eles estavam envolvidos, muitas vezes em rixas. É na igreja de Coríntios que Paulo, por muitas vezes, falam de várias situações, como para a mulher se calar. Porque muitas vezes a mulher, amado, o marido estava ministrando, as mulheres se levantavam, mandavam eles calarem a boca, porque eles não tinham autoridade para falar. Era uma bagunça total. A igreja de Corintos tinha um rixa, sabe? Entre alguns deles, eles iam para templos pagãos com as prostitutas. Havia crente processando o outro na justiça do homem. E ainda mais, eles estavam usando os dons espirituais de uma forma errada. Era um verdadeiro caos. No entanto, de forma surpreendente, Paulo nunca se refere a eles como tolos. E que é tolo, pastor? Num português mais moderno, é mesmo que chamá-los de estúpidos. Agora, diferentemente, Paulo faz isso com os Gálatas. Paulo começa a sua carta aos Coríntios dizendo, olha o que diz 1 Coríntios 1,4.
Paulo não podia dizer isso para eles aos olhos humanos, mas olha o que ele diz: sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito. O propósito da sua graça que vos foi dada em Jesus Cristo, Cristo Jesus. Preste atenção que Paulo lhe falou de uma forma positiva e cheia de fé, declarando que não lhe faltava para os coríntios nenhum dom. Mesmo sendo um verdadeiro caos, mas no entanto, de forma surpreendente, Paulo não se refere a eles como tolos. Os Gálatas, por outro lado, não viviam debaixo dessa confusão. Eles não eram pecadores tão grosseiros como eram os pecadores de Corinto, mas Paulo chama eles de estúpido. Por que tanta dureza, pastor? Por que Paulo trata a igreja de Gálatas de uma forma tão severa, tão dura? A resposta é simples, amado. Repita: a nossa conduta é fruto da nossa crença. Se temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde, isso revelará numa conduta errada. Preste atenção, os Gálatas tinham uma conduta totalmente errada. Por quê? Porque eles achavam que a graça somente não lhe bastava. Eles precisavam acrescentar um pouco da lei para ser aceito. Eu quero te dizer que quando nós cremos corretamente, sempre produzirá um viver correto. Primeiro, uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. É fácil, amado, a gente perceber o contraste absoluto entre o tratamento de Paulo com a igreja de Corinto e o tratamento de Paulo com a igreja de Gálatas. Aos Gálatas ele disse, Gálatas 3:1, ó Gálatas insensato, ou seja, tolos, quem vos fascinou, ou seja, quem te enfeitiçou? Perceba que o tom severo de Paulo mostra como ele estava bravo com os Gálatas. Para nós, talvez não pareça algo tão lógico, mas que Paulo fosse muito duro, os Gálatas fosse tão brando com os coríntios. Talvez é estranho você dizer assim, poxa, mas se Coríntios era uma igreja que fazia tudo isso, tinha essa atitude, por que Paulo foi tão brando com os coríntios e tão duro com os Gálatas? Sabe, amado? A igreja de Corinto tinha costume de quando se reunia, por isso que nós lemos o texto de 1 Coríntios 11:23, que se reunia para participar da ceia, da metade da ceia para frente eles já estavam bêbados. Por isso que Coríntios 11:23, quase no final lá no versículo 30, Paulo diz assim, quem tem fome, coma em casa. E quando comer do pão, saiba de quem vocês estão comendo, que é o corpo de Cristo. E quando beber do sangue, saiba que esse sangue é o que purifica de todo pecado. Paulo repreende os coríntios. Você não vê na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum momento Paulo falando da ceia dos outros, mas falava de coríntios. Por quê? Porque era de costume eles se reunirem logo cedo e faziam um momento de comunhão. E eles levavam vinho, porque eles não faziam ceia com suco de uva, tomavam vinho, literalmente o vinho. Há quem diz, não, o vinho era sem álcool, mentira, era o vinho. Vinho fermentado tem uma porção de álcool, não tem como. Amém? Mas eles estavam então ali embriagados, por quê? Porque eles comiam e bebiam antes de celebrar a ceia. Alguns, quando era na hora da ceia, já estavam meio tonto e embora. E aí começou a virar bagunça. E Paulo então, amado, ele foi mais maleável com esse povo. A Bíblia diz que o povo de Coríntios, eles comiam até despacho que eram entregues para entidades. Era muito natural naquela época se oferecer doces para Diana. E ele se envolvia com essas mulheres e no meio da bebedeira eles acabavam comendo até isso. Porque eles tinham certeza que eles estavam debaixo da graça e nenhum mal viria sobre a vida deles e não estava sobre nenhuma condenação. Eu creio que a atitude severa de Paulo, amado, com os Gálatas, mostra que aquilo que é prioridade para Deus. Aos olhos de Deus, pior crer numa doutrina errada do que ter um comportamento errado. Por quê? Porque comportamento se corrige e doutrina, ensinamento não. Sabe? Se você tem uma atitude errada, uma doutrina errada, dificilmente você será corrigido. Tem pessoas que acreditam em determinada coisa e não tem quem tira do coração dela, porque a doutrina está errada, o ensinamento está errado.
Não é difícil entender a razão disso. Se cremos de maneira certa, teremos a provisão de Deus para vencer o comportamento errado. Mas se cremos errado, não há esperança de mudança de comportamento. Porque uma pessoa, ela vai viver conforme aquilo que ela acredita. Amém? Acompanhe no quadro comigo. Você pode ficar muito triste porque seus filhos não tomam banho. Eles já estão fedendo, pois ficam vários dias sem se banharem. Esse é um problema sério? Depende. Se houver água na casa, a situação pode se resolver. Enquanto há água no chuveiro, há esperança de que eles mudem seus hábitos. Você fica triste, mas sabe que só pegá-los e colocá-los debaixo de uma ducha quente. Mas se não há água na casa, os chuveiros foram removidos, os seus filhos passam a dizer que não precisam mais de água para viver. Então você sabe que agora não há esperança de mudar um comportamento errado. Nessa alegoria, você já entendeu que a falta de banho é o comportamento errado, mas a ausência de água é a doutrina errada. Não existe doutrinas neutras, teologias neutras. Tudo aquilo em que cremos vai afetar o nosso comportamento. Se a sua vida cristã não tem avançado, é porque há algum ensino errado. Há alguma convicção em desarmonia com a verdade do Evangelho. Sabe, irmãos, quando nós temos uma atitude errada, nós acreditamos que não precisamos mais daquilo. Quando surgiu o comportamento errado dos coríntios, Paulo foi paciente com eles, pois sabia que a graça de Deus era com eles. Era tanto com eles, a ponto e suficiente para mudar a bagunça que eles faziam. Por causa disso, Paulo podia falar de uma forma positiva, chegando mesmo a dar graças a Deus por eles. Mas quando surgiu o ensino errado entre os Gálatas, aí Paulo muda a figura. O homem fica macho. Porque ele sabia que sem a graça de Deus não havia esperança para eles. Por quê? Porque eles achavam que bastasse que eles fizessem algo. Então, olha, eu fiz algo bom, então eu estou merecendo receber a graça. Eles já começaram a acreditar nisso. Isso é lei, irmão. Quando nós fazemos algo para merecer, isso é lei. Porque a Bíblia diz que nós não merecemos absolutamente nada. Pastor, então se eu não mereço nada, eu não posso pedir nada. Se você reconhece que a graça de Deus está sobre a tua vida e que você nasceu de novo, saiba que você não está mais para o poder da lei, mas hoje você está no poder da graça. Aconteça o que acontecer, tu és filho e nunca será abandonado pelo Senhor. Paulo começou dizendo, Gálatas 1:6, olha o que Paulo diz aos Gálatas: admira-me. Usando uma linguagem atual, diríamos, estou chocado com vocês. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Sabe o que estava deixando Paulo chocado? Os Gálatas estavam se distanciando da graça de Cristo e misturando a graça com os fariseus. Havia, amado, pessoas que já estavam pregando o que se pregava no judaísmo, dizendo, olha, agora vocês são cristãos, mas falta-lhe uma coisa, vocês precisam ser circuncidados, porque a lei de Moisés dizia que precisava circuncidar para ser aceito. Cristo nunca ensinou isso. Pastor, mas a Bíblia diz que Cristo foi circuncidado. Sim, porque ele era rabino. Mas ele cumpriu toda a lei para que nós não precisássemos cumprir a lei, porque ele já cumpriu. Eu quero te dizer, amado, que se alguém vier te cobrar alguma dívida, o seu pai já pagou a dívida, portanto você não deve mais nada. Às vezes nós queremos, sabe, aceitar a cobrança de outras pessoas, daquilo que Deus já fez. Os Gálatas estavam distanciando da graça de Cristo, atraído por outro evangelho. Mas não era exatamente outro, e sim uma mistura da graça com a lei de Moisés. A Bíblia diz que Paulo lhes tinha pregado o evangelho da graça, mas os judaizantes tinham espalhado entre eles a lei, e a graça tinha sido misturada. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos dizer que um copo de leite é a solução para você ter uma vida e um alimento o dia inteiro. Você tem lá 1 litro de leite,
e alguém vai e fala, olha, para esse leite ficar melhor, coloca uma gota de veneno. O que é uma gota diante de 1 litro? Esse leite continua sendo perfeito? Às vezes a pessoa diz assim, não pastor, mas basta um pouquinho da lei, de vez em quando é bom. Um pouquinho de lei é bom que ajusta as pessoas. Não misture aquilo que o Senhor te trouxe puro. Nós não precisamos da lei para nada. A Bíblia é muito clara que a lei foi abolida pelo Senhor. Ele diz, a tua palavra diz, e nós conhecemos a palavra, ninguém nunca cumpriu a lei. Deus não criou a lei para ser cumprida. Deus criou a lei apontando para Cristo, que Ele viria, só Ele cumpriria toda a lei, porque a partir de agora Ele disse assim, agora eu vos dou um novo testamento. Um novo testamento que faço no meu sangue. E Ele então, amado, começa abolindo a lei e trazendo para nós a graça. Sabe por quê? Porque homens e mulheres morreram uma vida inteira tentando cumprir e nunca conseguiu cumprir nada. Cristo veio e pagou, sabe? Ele não quer uma graça misturada. O problema é que quando misturamos a lei com a graça, o resultado é lei ainda mais. Quando misturamos vida com morte, o resultado é morte. O leite com veneno, o resultado é morte. Então não subestime esse problema, porque saiba que nós vivemos isso nos dias de hoje. Amém? Infelizmente os irmãos ainda vivem debaixo de um evangelho misturado. Próximo. Toda mistura perverte o evangelho. Coloquei esta imagem só para que vocês entendam. Não estou falando da igreja de modo geral, mas no púlpito dessa igreja tem as tábuas da lei. Se prega a lei, olho por olho, dente por dente. Se você não fizer, você não recebe. Se você não dá, você não alcança. Se você não fazer a tua parte, Deus não vai te abençoar. Os Gálatas havia disso. Os Gálatas estavam abandonando a pureza do evangelho da graça, estavam misturando com lei. Sabe, irmãos? Eles não deixaram de crer em Cristo. Pelo contrário, continuaram crendo no Senhor. Mas acrescentaram a lei. E esse é o perigo que constantemente nós enfrentamos em nossa vida cristã. Constantemente somos tentados a voltar para a lei. Sabe, o diabo diz assim, hoje você não foi um bom menino. Hoje você pecou, hoje você fez alguma coisa que você não podia, hoje você escorregou, então agora você vai ter que fazer alguma coisa boa para pagar o mal que você fez. Deixa eu te dizer uma coisa, nós devemos andar pela graça porque o Senhor já te alcançou. Mas não é porque você escorregou e caiu que Ele vai te lançar fora. Pelo contrário, você é filho amado do Todo-Poderoso. Como podemos saber se estamos misturados com a graça e a lei? Preste atenção no que você vai ver no quadro agora. Você vai saber se você está misturado com a graça e a lei. Se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal que você depende das obras da lei. Preste atenção. Se aquilo que Cristo fez na cruz não muda a sua história, você está na lei. Mas se cada dia você olha para a cruz, dizendo, não sou eu que mereço, não sou eu que faço, mas Ele já fez por mim, toda a lei cai por terra e você está debaixo da graça. Você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo nosso esforço próprio, você ainda vive pela lei. Infelizmente, amado, quantos anos eu preguei esse erro? Falando de santidade de uma forma que nós deveríamos buscar. Você confessa isso, pastor? Sim. Quantas vezes eu preguei lei? Porque aprendi em seminários que nós precisávamos fazer a nossa parte, que sem santidade ninguém verá a Deus. Fato, ninguém vai ver a Deus sem ser santo, mas a Bíblia diz que Cristo nos fez santo. Hoje você é santo não porque você deixou de pecar, não porque você deixou de errar, não porque você fez algo errado ou certo, você é santo porque Ele te justificou, porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser santo diante de Deus. Ninguém. Não é a roupa que você veste, não é a tatuagem que você faz, não é aquilo que você come, não é aquilo que você vive que vai te fazer santo, mas Ele te santificou, porque Ele é o santo dos santos. Aleluia.
Continuando. Quando pensamos que Deus está zangado conosco, é verdade que Deus se ira por causa do pecado, mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Alguém me perguntou, pastor, no dia que eu aceitei Jesus, tem 10 anos atrás, Ele perdoou o meu pecado daquele dia para trás? Não, Ele perdoou daquele dia para trás, daquele dia para frente. Então eu posso pecar? Quero te dizer que o pecado não vai deixar você ser filho, não vai fazer você deixar de ser filho. Quando nós pecamos, nós sujamos as nossas vestes celestiais, que é as vestes da noiva. Mas quando você se arrepende verdadeiramente, as suas vestes são limpas. Amado, você tem a oportunidade de trair alguém quando você não se sente amado. Amém? Essa é a tendência do ser humano. Mas quando nós somos amados, constrangidos por este amor, ainda que você tenta pecar, você não vai conseguir. E se conseguir, se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. O mundo é difícil entender isso, porque o mundo tem lei, e a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. A lei diz, aquele que foi pego no ato de adultério, teria que levar numa praça pública e apedrejá-la. Talvez você diz, não pastor, eu não penso assim. Engraçado, você não pensa, mas os antigos pensavam, porque eles estavam literalmente na lei. Sabe o que é a graça? É quando alguém tira a vida do seu filho, você até permite que ele vai ser preso, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas o pagamento dele na prisão não vai trazer seu filho de volta. Sabe qual é a melhor situação que nós devemos ter? É dizer, o meu filho estava em Cristo e Deus está com ele. Não se revoltar com o Senhor porque alguém fez algo e você perdeu o teu filho. Você perdeu para esta vida, Deus o recolheu porque Deus tem algo com ele e naquele dia vocês estarão juntos na glória. A lei não, a lei traz condenação, a lei traz ira, a lei traz um sentimento como muito cristão tem, tomara que ele morra igual, ou seja, pior do que ele fez com meu filho, faça com toda a família dele. Aonde está o amor? Aonde está a graça? Pastor, você está falando isso porque você nunca viveu isso. Eu sei, amado, e nem quero, mas é isso que a graça nos ensina, é amar o próximo, mesmo que ele tenha feito algo de ruim para nós. Na verdade, vivemos debaixo desse sangue todo o tempo. Deus só nos vê em Cristo, sobre nós não há condenação, nem ira de Deus. Eu já vi vários profetas dizendo, olha, Deus está irado com você. Você pecou, olha, se prepara porque o cajado de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu fico pensando, meu Deus, você é um crente ou é um macumbeiro? Sabe? Deus irado. Você não conhece o que é ira, principalmente de Deus. Pastor, mas eu fiz algo muito ruim. Se você realmente se arrependeu, a Bíblia diz que dos seus pecados Ele não se lembrará mais. Não pense que agradar a Deus, que agrada a Deus pelo seu esforço. A verdade é que Deus já está feliz conosco por causa de Cristo. Quando pensamos que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que conquistamos, na verdade, a vitória é algo que recebemos pela graça. Não pense você que você fala, uau, hoje eu consegui vencer esse maligno. Hoje eu consegui vencer a tentação. Por esforço próprio você nunca vai conseguir nada. Mas quando você estiver diante do pecado, diante da situação, você clamar o nome do Senhor, a graça do Senhor virá sobre ti. E você vai passar por este mal. Quando vivemos constantemente com sentimento de culpa e condenação por causa de nossos pecados. Quem acha que precisa se punir, não entendeu que seus pecados já foram cravados na cruz. Quando pensamos que a vida cristã é muito difícil e penosa, a verdade é que a lei é sempre penosa, mas a graça traz paz e descanso. Quando você pensa que não merece receber a bênção, se pensa que precisa ser merecedor da bênção de Deus, então você ainda não entendeu a graça da bênção imerecida. Na lei, você deve merecer para receber. Na graça, você recebe sem merecer. Nós não merecemos nada.
mas somos filhos. Alguém pode olhar, sabe, um dono de uma grande empresa, olhar para você que chega na empresa, entra a hora que quer, sai a hora que quer, recebe mais que todo mundo, sabe, talvez até um folgado, talvez alguém até que envergonha o dono, mas ele deixou de ser filho. O pai até, sabe, fica chateado com alguma situação que ele faz, porque ele peca diante dos funcionários, mas ele nunca vai deixar de ser filho. E se o pai morrer, sabe quem é dono? O doido. Por quê? Porque tudo que o pai conquistou é dele. Sim ou não? Agora, se alguém falar mal desse filho, o homem fica nervoso. Assim é Deus. Fale quem quiser falar de você, não liga. Porque Ele te amou primeiro. Talvez você está preocupado porque as pessoas não te amam. Talvez você está preocupado porque as pessoas, não me amam direito, pastor, sabe, eu gostaria de ser diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não queira ser diferente. Sinta-se amado porque o Pai te amou. Sabe, quando você pensa que já esgotou a paciência de Deus, é o fato em que seus conceitos apenas as pessoas boas é que merecem receber a graça. Mas não é verdade. Isso é uma contradição. A graça é justamente para quem não merece. Terceiro, a diferença entre a graça e a lei. Acompanhe comigo no quadro. Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz, faça, mas a graça diz... A lei diz para um homem que está ficando calvo, você não pode ficar careca. O pobre coitado tenta segurar o cabelo na cabeça, mas é obrigado a dizer, eu não consigo evitar, meu cabelo está caindo. A graça, porém, diz, receba um novo cabelo. Tudo o que o homem necessita fazer para receber graça é crer. Tudo sobre a lei tem a ver você olhando para si mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo a Jesus. A lei, você olha para si mesmo, você faz a tua parte. Nós ouvimos muito isso. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas você tem que fazer a sua... Que parte Jesus já fez? Pastor, eu não preciso fazer nada, não. Eu tenho filhos. Imagine que em algum momento dos meus filhos eu começasse a orar para que eles pudessem crescer. Não, Senhor, eles têm que crescer, eles têm que desenvolver. Eu vou ter que comprar vitamina para ficar forte. Eu não quero que eles tenham gripe, então eu vou começar a comprar vitamina C para que eles tomem. Sabe esse cuidado besta que a gente não pode fazer? Você vai dormir e vai acordar, mesmo que você não veja teu filho. Quando você vai ver 2 meses depois, ele já cresceu. Assim é a nossa vida para com Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque desde a fundação do mundo, Ele te chamou e te revelou a sua graça, e Ele diz, você será vitorioso. Quantos pais tem aqui? Levante a mão. Fica a mão levantada. Eu quero te perguntar, você deseja o mal para o teu filho? Mesmo que eles façam alguma coisa errada? Mesmo que eles façam alguma coisa que não te agrada, pode abaixar a mão. A Bíblia diz, se o amor que você tem para com os teus filhos já é grande, imagina o amor que Deus tem para contigo. Sabe por quê, irmão? Porque Ele te amou. Lá na cruz, quando nós o crucificamos através dos nossos pecados, Ele falou ao Pai, Pai, não impute a eles esse pecado. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Eles são meninos. Eles estão me crucificando, mas eles não sabem a quem Ele está crucificando. O texto diz, e crucificaram o Rei da Glória. E o Rei da Glória se manifestou. E através da cruz, Ele nos deu vida. Sabe, amado, você consegue perceber a gravidade de misturar a graça com a lei? Quando nós misturamos, nós começamos a perceber coisas terríveis. Você sempre vai ouvir ensinamentos combinados, um pouco de graça e um pouco de lei. Infelizmente, ainda acontece isso. Você vai ouvir tais coisas como, você foi salvo pela graça, mas agora você precisa... Já viu isso? Agora você precisa parar de pecar.
Sabe aquela maconha que você usa? Em nome de Jesus, a partir de agora você não vai fumar mais. Se você fumar amanhã, perdeu tudo. Você volta para o inferno. Se você pecar e você estiver a caminho da igreja, você pecou no meio do caminho, um carro vem, te atropela, pelo fato de você estar em pecado, você vai morrer, vai para o inferno. Isso é lei. Quantas vezes ouvimos isso? Você foi salvo pela graça, mas... Esse é o problema. Mas o que, irmão? Nós devemos sim andar em comunhão com Cristo. Mas a Bíblia diz, aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. O único que não pecou foi Cristo. Quando você diz, eu não peco, você acabou de pecar, porque você mentiu. Tem pessoas que acham que pecado tem pecadinho e pecadão. O pecadinho é aquele que você fala uma mentirinha, e o pecadão é aquele que você mata alguém. Para Deus, pecado é um só. É aquilo que está errado diante do homem, diante de Deus. Amém? Então, irmãos, Paulo fala exatamente sobre isso, o maior pregador de toda a história. Paulo diz, olha, o bem que eu deveria fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não deveria, infelizmente, esse eu cometo. Então isso prova que nós estamos, sendo aperfeiçoados. Para de deixar o diabo condenar você e dizer que você agora não vai ser aceito por Deus. Para de ouvir a voz do capeta que diz, olha, Deus não vai ouvir tua oração porque você quebrou o jejum, porque você não orou hoje, porque você não dizimou, porque você não ofertou, porque você talvez não fez aquilo que era correto, porque não veio no culto. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer você ao lado dele todo o tempo, mesmo que você esteja lá fora fazendo coisa errada, você continua sendo filho. É claro, irmãos, nós não podemos nos enganar. Se Jesus voltar hoje, e você estiver debaixo da condenação do pecado, você vai ficar, isso é fato. Amém? Então é isso que nos dá a graça de viver em santidade. Porque você não sabe. Se Jesus volta, você vai ficar para a guerra do anticristo. E a Bíblia diz que ninguém suportará. Se hoje em dia, com tanta perseguição, você já não consegue deixar o mundo totalmente para viver em Cristo, imagina naquele dia, que para você ser salvo, você vai precisar, não deixar se marcar com a marca da besta. E a marca da besta nada mais é do que negar a Cristo. Aí sim você perde a salvação. Eu quero dizer que Jesus está voltando todos os dias, principalmente para aqueles que morrem. Amém? Pastor, então eu vou ter que voltar a ter um pouco de lei e me esforçar. Eu quero te dizer, meu irmão, que a sua força está em crer que você foi salvo pela graça e não por aquilo que você faz. Algumas pessoas temem, o ensino da graça, para tentar balancear com a lei. Mas ao fazer isso, eles estão mudando o evangelho e tornando impotente para mudar suas vidas. Eu não posso pregar dizendo, olha, você tem que fazer tua parte, senão Deus não te ajuda. Tem um ditado que algumas pessoas dizem, até fala que está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Tem gente que diz, olha, a palavra de Deus diz assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas nem na lei está dizendo isso. Isso é um ditado popular das pessoas. Para as pessoas acharem que para ela fazer algo para Deus, ela tem que fazer promessa. Para Deus dar alguma bênção para ela, vai ter que andar de joelho não sei quantos quilômetros, que ela vai ter que pagar uma penitência, que ela vai ter, que se esfolar inteiro para merecer. Amado, este é um conceito que a maioria das pessoas não consegue entender o que realmente é graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Eu não mereço, mas estou debaixo do favor de Deus. Como que eu devo me comportar a partir de agora, pastor? Simples. Você acordar todo dia e agradeça que você é filho amado. Começa a declarar, Senhor, eu sou justo, não pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo que está em mim. Pelo sacrifício da cruz, que eu vou ter o melhor da terra, que eu serei próspero onde eu colocar a planta dos meus pés, aquilo que eu tocar vai abençoar, Para de ficar com esse negócio, mas o diabo vai se levantar. O diabo só faz alguma coisa se ele permitir, e contra você ele não permite nada. Tem coisa que acontece conosco, a gente delega ao diabo, dizer, não foi o diabo. Deixa eu dizer uma coisa, para de ser ignorante. Você é filho, e o Todo-Poderoso não permite que o diabo lhe toque. Aqueles que são filhos, o diabo não
te toque. Ele pode até provocar situações, usar pessoas não salvas para tentar constranger, sabe, se levantar contra a tua vida, para você abrir a boca e dar legalidade, porque a tua boca fala que o coração está cheio. Tem gente que está cheio de remorso, dizendo que é o diabo que está se levantando. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Amém? Uma coisa que Deus tem no bom sentido é ciúmes de você. E Ele vai deixar o diabo te tocar. Escuta, que Deus é esse? Que te ama. Qual a mãe que deixa o vizinho te bater para tentar te corrigir? E aí você chega em casa, o outro vizinho disse, olha mãe, o vizinho fulano de tal deu uma surra no teu filho porque ele fez coisa errada. Qual a mãe que vai ficar contente com isso? Se Deus tiver que mudar o teu caráter, Ele vai fazer. Ele não vai permitir que o diabo te toque. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo de um mover de Deus. Nós estamos debaixo de um favor de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele... Então é Ele que faz, não é o diabo. Amém? Não é o diabo. O diabo pode provocar para outras pessoas, às vezes você acaba até se tornando prejudicado, porque você depende talvez daquele emprego, daquela situação, e aquela pessoa movida pelo diabo até faz, mas em você diretamente ele não toca. Então quer dizer que um crente, pastor, não pode ficar endemoniado só se ele não nasceu de novo. Porque se ele nasceu de novo, o diabo não entra mais no teu corpo. Imagine eu, vim do candomblé. Era pai de santo no candomblé no passado. Aí eu vou desfazer de um centro de alguém lá que aceitou Jesus. Eu vou lá tirar as coisas. Aí eu tenho medo que o espírito me pega. Não pode. Sabe por que não pode? Porque não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Quando eu era do mundo, quando eu não tinha Cristo, havia uma abertura, amado. Mas hoje essa abertura foi fechada, porque Ele assentou no trono do meu coração. E Ele diz daqui para frente, toca o barco, porque quem vive sou eu. E por que Ele vive em mim? Porque através da minha vida, através da minha boca, vai sair sementes do Evangelho, vai se pregar o anúncio do Evangelho, onde vidas serão salvas. Eu de mim mesmo não conseguiria, mas o Espírito que agora habita em mim, que habita em vós, é que faz a boa obra. Agora imagina, para o diabo entrar na minha vida, Jesus tem que sair. Você acha que ele sai? O Espírito Santo fala, desculpa aí, mano, entra aí. Vou sair de fininho, pode zoar o cara. Você acha que Deus faria isso? Pelo contrário, ninguém pode te tocar. A Bíblia fala do endemoniado de Gadareno, em que essa pessoa era um jovem que comia restos mortais de defunto no cemitério. Uma pessoa normal faria isso. Até o dia que ele teve um encontro com Cristo. O dia que ele teve um encontro com Cristo, ele foi liberto. E você conhece a passagem, aqueles espíritos saíram, entraram nos porcos, os porcos se lançaram no mar, e a partir dali ele passou a seguir a Cristo. Sabe o que Jesus fez com ele? E se você ler o texto, você vai ver que ele vai para uma cidade, e lá ele começa a abrir uma célula, e lá ele começa a ministrar para um povo, e ele se torna, amado, uma das pessoas que mais ganhou pessoas na cidade. Por quê? Porque as pessoas viam o testemunho dele. Você acha que esse homem nunca mais pecou? Você acha que esse homem nunca mais errou? Pelo contrário, como todo ser humano faz, mas o diabo não tinha mais poder de entrar sobre ele. Sabe por quê? Porque a porta que Jesus fechou, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Você é uma porta aberta para o... Perdão, você é uma porta fechada para o inferno e aberta para Deus. A única coisa que está aberto, livre para entrar na tua vida, é o melhor de Deus. Isaías fala, se quiseres e comeres, e creres, comereis o melhor desta terra. Amém, irmãos? A Bíblia é muito clara quando fala em Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo, porque o batismo é o último momento que sela a porta da tua vida. É através do batismo, se tinha ainda uma sequela, se tinha ainda um fiasco de luz e trevas, ele veio, fez você morrer, sepultou você nas águas do batismo e te levantou agora um novo homem, como Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é exatamente o que nós vivemos. Quando você sai das águas do batismo, você não é mais a mesma pessoa, você passa a ser um ser celestial. Pastor, mas eu estou vendo minha carne. Eu consigo comer, beber, Cristo também. Já ressurreto, atravessa uma parede,
como um espírito, e quando ele chega em Tomé, que era o que tinha mais dúvida, ele olha para Tomé e diz assim: agora toque aqui no lado furado e veja a minha mão. E come e bebe com eles. Sabe por quê? Porque ele agora era um ser transformado. Você come, você bebe, você está sujeito a todo tipo de coisa, mas o diabo, quando olha para você, enxerga em você um homem celestial. É por isso, irmãos, que nós apregoamos tanto sobre o batismo. Porque uma vez que a pessoa aceitou Jesus e não desceu as águas do batismo, ela está andando e o morto está andando com ela. Quem é o morto? É aquele que morreu, porque a Bíblia diz que nós aceitamos Jesus, o velho homem morre. E quando morre, uma pessoa precisa ser sepultado. A palavra batismo, no termo grego, baptismo, quer dizer sepultar e enterrar. Então, uma vez que você foi batizado, você sepultou o velho homem, você fechou as portas para o pecado, você fechou as portas para o passado, e agora passa a viver o novo de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você agora é uma nova criatura. Tem pessoas, amado, que ainda pensam assim, tem crente que pensa assim, sabia? Quando faz algo bem feito, espera ser abençoado. Mas quando falham, esperam culpa sobre si e espera ser punido. Alguém um dia disse: pastor, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu disse: por quê, irmão? Porque eu pisei na bola, eu fiz tal coisa, eu caí aqui, eu caí ali. Eu falei: irmão, para de culpa e condenação. Quem traz a culpa e condenação é o diabo. Ele não pode te tocar, mas uma coisa ele pode fazer: colocar culpa em você. Você está vendo? Você é o culpado. É por isso que seus filhos não caminham. É por isso que a tua casa não prospera. É por isso que tal coisa está acontecendo, é por aquilo. Sabe essa enfermidade? Você merece, porque você pisou na bola. Deixa eu te dizer uma coisa: você não merece nada de ruim. Não aguarde nada de ruim, não aceita isso. Porque nós temos o direito, o livre-arbítrio, até de aceitar as coisas ruins. E achar que é Deus que está fazendo. Tem coisas que Deus até permite, mas não está escrito que ele existe mal. A Bíblia diz que nele só há perfeição e nele há luz. Nenhuma treva existe no Senhor. Então não espere nada de ruim de Deus. Deus só tem o melhor. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Saiba que Deus está te moldando o seu caráter. Como aconteceu com Jó, como aconteceu com tantas pessoas no passado. Isso não quer dizer, amado, que ser cristão você nunca vai passar luta. A luta faz parte do nosso dia a dia. E é na luta que nós crescemos. Amém? Porque se fosse assim, um pai que ama um filho não podia colocar de castigo. Um pai que ama um filho não podia bater, né? Por quê? Não pode bater? Porque só bate quem não ama, não é verdade? Nós não devemos espancar. Mas a própria palavra diz: não afaste a vara do teu filho. Porque a vara simboliza a educação. Sabe, irmãos? Quando pessoas que foram salvas misturam a lei com a graça, isso é uma mistura, e Deus odeia mistura. Eu quero dizer que você foi salvo pela graça, e não porque você merece. Amém? Você foi salvo porque Ele te amou, não porque você merece coisa alguma. Imagine tudo que eu fiz no passado quando eu era pai de santo. Talvez, dentre vocês, eu poderia me julgar o que menos merecia. E Deus me fez pastor, um homem segundo o seu coração. Porque eu mereço? Nada. Tudo que tenho, tudo que eu vivo é totalmente pela graça. E vou dizer mais: muitas coisas não aconteceram na minha vida, no meu ministério, porque infelizmente, por muito tempo eu fiquei enganado, trazendo a lei, colocando dentro da graça. E não se mistura leite com veneno. Mas se eu começar a ministrar muita graça, pastor, o povo vai ficar aí fazendo de qualquer jeito. O problema não é meu. Eu tenho que ensinar o amor de Deus. Mas eu sei que o amor vai constranger de tal maneira que em algum momento a pessoa ela vai voltar e se policiar. Sabe, irmãos? Sabe, o momento da graça foi o momento do filho pródigo. Que ele disse para o pai, ele não podia fazer isso. Segundo o costume da época, um filho não poderia desejar a herança se o pai ainda estava vivo. Você sabe que hoje em dia, dependendo da lei e dependendo da forma, o filho pode até entrar na justiça, não 100%, mas ele consegue uma parte. Mas o filho pródigo, ele pede a parte dele total.
E a graça do pai disse: você não pode fazer isso, não deve fazer isso, mas já que você quer, aqui está. E ele então, com tanto dinheiro, com tantas posses, ele saiu pelo mundo. Ele deixou de ser filho? Ele errou, ele pecou, ele fez tudo o que fez, e no dia que voltou, ele voltou todo estrupiado. O pai fez o quê? Colocou de novo um anel no seu dedo, colocou sandália nos seus pés e fez festa, porque o filho que estava morto agora reviveu. Sabe, irmão, você é livre até para pecar. Você é livre para fazer o que você quiser fazer. Assim como Jesus falou para Judas. Jesus falou assim: um entre vocês vai me trair. Aquele que molhar do pão no meu prato e comer esse vai me trair. Foi exatamente o que Judas estava fazendo. Quando Judas não dá ouvido, ele olha para Judas e fala assim para ele: agora vai fazer o que você tem que fazer. Cumpra o que você tem que fazer. Deus não te proíbe nem de pecar. Adão e Eva estavam no paraíso, eram perfeitos, tinham livre-arbítrio, e Deus, em um momento, na hora que ele estava conversando com a serpente, ele parou e disse assim: Eva, sai daí, para de conversar com a serpente. Sabe por quê? Você é livre para fazer o que você quiser, e também é livre para receber a resposta daquilo que você faz, mas você nunca vai deixar de ser filho. Quando nós entendemos isso, nós pensamos assim: por que eu vou pecar se o Senhor me ama? Por que eu vou fazer errado se eu sei que quando eu faço errado, Ele está próximo? Sabe, irmãos, eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, apenas para ouvir o que eu vou te dizer agora, com os olhos fechados. Imagine você, desculpa a expressão que eu vou usar, amém? Desculpa, mas eu preciso para que você entenda. Imagine você indo para um motel com um homem, você que é mulher. E você que é homem indo para um motel com uma mulher. Você está dizendo assim: olha, minha esposa não está vendo, meu pai não está vendo, minha irmã não está vendo, ninguém está vendo. Mas você já aceitou Jesus. Você está cometendo este pecado. E sabe quem está com você? Pode abrir os olhos. O Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta bem descarada. Quem ficaria à vontade de ir para um motel com um homem ou com uma mulher e levar sua mãe junto? Levanta a mão. Não, pastor, misericórdia. Como que eu vou levar minha mãe então? Cristo está em você. Você está entendendo? Ele vai dizer para você: não faça. Claro que ele vai dizer. Mas você tem a oportunidade de falar: eu vou, eu não vou. Você pode dizer: não, eu quero. Ele vai respeitar, mas ele não vai deixar de estar do teu lado. E quando você entender isso, você não vai conseguir fazer, porque você vai se sentir constrangido pelo amor dele. Quando você for usar droga, é a mesma coisa. Você está injetando droga no teu corpo, que é corpo de Cristo. Pastor, isso é muito forte, é verdade. É isso que eu quis trazer em vocês. Realmente sentimento de uma coisa muito forte. Ele disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Aconteça o que acontecer, faça o que quiser fazer, Ele jamais te lançará fora. Mas tome cuidado, porque no teu erro, no teu tombo, se Ele voltar, você pode ser como as 5 virgens imprudentes, que não investiram no azeite para manter as suas lamparinas acesas. Amém? Fecha os teus olhos, agora eu quero orar por você.